Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Aqui estamos, mais uma live. Hoje estamos nos preparando para o lançamento do Seed Time, uma nova versão do aplicativo que vai trazer não apenas novas características do aplicativo de meditação católica Seed Time, mas sobretudo, e essa sempre é a nossa preocupação, vai trazer muito novo conteúdo. É isso que nós queremos, trazer cada dia novos conteúdos para você, para poder viver essa relação com Deus, nosso Senhor, alimentando nossa vida espiritual com meditações, com conteúdos bíblicos, com orações, com mensagens feitos por muitas pessoas, sempre com a intenção de desenvolver e ajudar a desenvolver o hábito da oração em nossa vida. Eu estou convencido que quanto mais nós conseguimos desenvolver esse hábito da oração, mais nós também nos tornamos verdadeiros instrumentos de Deus. Esto transforma nossa vida, nos ajuda a amadurecer e nos ajuda, sobretudo, a ser melhores instrumentos de Deus, a estar mais felizes, porque o crescimento espiritual traz também uma maior felicidade nesta vida interior e, por suposto, depois a felicidade eterna. Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Padre Rodrigo, do Instituto Católico de Liderança, e, como dizia, estamos lançando mais uma versão do aplicativo da meditação católica Seed Time. Algunas personas me preguntan: Padre, ¿qué hizo de Seed Time? ¿O qué significa Seed Time? Seed Time es una palabra en inglés que está compuesta por dos palabras. Seed, que significa semente, y time, que es tempo de semear. Porque, na verdade, a oração, a meditação, é isso. É tempo de meditar, tempo de orar, tempo de semear, porque na medida não existem na vida espiritual processos instantâneos, tudo cresce pouco a pouco. E quando nós oramos, quando nós meditamos, quando nós nos aproximamos de Deus, Ele vai pouco a pouco transformando nossa vida. Então, o Seed Time é uma ferramenta que nos ajuda a isso. Uma das grandes novidades que nós vamos lançar na nova versão do aplicativo são mensagens de Maria. Como é isto que mensagem de Maria? Você poderá pensar, como é que mensagem de Maria? Padre, Maria quase não fala nos evangelhos. Aparecem quando o anjo Gabriel perguntou se queria ser a mãe de Deus, e depois muito poucas palavras de Maria em todo o evangelho. De fato, a última palavra de Maria no evangelho é quando está nas bodas de Caná e disse a los servos, não, fazei o que ele vos indicar, referindo-se a preencher aquelas vasillas grandes de água em que Jesus depois converteria em vinho. Essa é a última palavra de Maria. Então, como é que mensagens de Maria? Então, no evangelho não, efetivamente. Mas, de um tempo para cá, a verdade, toda a história da igreja, mas especialmente o último século e meio, tem aparecido Nossa Senhora cada vez mais. Temos notícias de aparições dela em muitos lugares do mundo. Você sabia que hoje se contabilizam aproximadamente 2.500 aparições de Maria? Apenas 17 delas são reconhecidas pela igreja, mas isso não significa que as outras não sejam verdadeiras. Simplesmente a igreja não se pronunciou sobre elas. A maioria delas trazem grandes quantidades de peregrinos, grandes pessoas, muitas pessoas que se convertem a raiz dessas aparições. Então, eu acho que realmente Maria está aparecendo e está deixando uma mensagem para nós, cristãos do século XXI, cristãos do século XX, porque isto acontece já, especialmente, como digo, tem um verdadeiro aumento considerável das aparições de mediados do século XIX para cá. Mas se tem um aumento grande das aparições, é porque também nossa mãe, a Santíssima Virgem, tem uma mensagem urgente que quer transmitir para nós. E nós precisamos parar um momento e escutar essa mensagem. Então, nós, para isso, vamos lançar agora, proximamente, no Seed Time, estas mensagens de Maria. Você vai poder escutar todo dia uma mensagem de Maria trazida de alguma aparição. De Fátima, de Lourdes, de La Salete, de la Medalha Milagrosa, enfim, tem muitas. E hoje, nesta live, eu tenho uma convidada muito especial. Essa pessoa se chama Cristiane Ribas. Ela está aqui comigo. Cristiane, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, padre. Boa tarde a todos.
Cristiane, ela além de ser uma mulher realmente muito espiritual, muito especial, ela também é uma grande, digamos, não sei se falo desse jeito, estudosa. Ela gosta de ler as mensagens da Virgem, de estudar as mensagens da Virgem, de conhecer as aparições onde a Virgem apareceu. Então, ela é a nossa flamante nova autora, não, de Seed Time, que está preparando com muito carinho e com muita devoção e amor a Maria essas mensagens que você vai poder receber agora cada dia. Então, bem-vinda, Cristiane. Eu gostaria primeiro falar de você. Quem é Cristiane Rivas? Conte-nos um pouquinho de onde vem essa devoção tão grande à Nossa Senhora. Bom, novamente, boa tarde, padre. E eu acho que eu já falei para o senhor várias vezes o meu agradecimento profundo em poder falar de Nossa Senhora. Para mim é uma honra enorme, é uma emoção enorme. Antes de eu falar como que vem a minha devoção, eu queria falar para as pessoas que vão escutar essas mensagens que todos os textos eu me emociono, todos os textos. Me toca profundamente no coração e eu espero estar honrando a Nossa Senhora com isso. Eu espero que as pessoas entendam a maravilha que é de conviver com ela, porque ela está ela está com a gente todos os dias, o tempo todo. Padre, a minha devoção à Nossa Senhora, bem, eu fui criada em colégio católico, mas não era tão devota assim, não era praticante, né? E eu fui, em 1986, eu fui fazer um curso em Paris, eu estava estudando, e estava passeando, comecei e vi numa ruazinha, assim, uma porta que as pessoas entravam e saíam, muita gente entrava e saía, e eu, super curiosa, fui ver o que acontecia ali naquela porta. Era uma porta pequenininha, que você entra e era o convento da Medalha Milagrosa, das Irmãs de Caridade. Então veio uma freirinha e me explicou o que tinha acontecido ali, que Nossa Senhora tinha aparecido. Como eu não era muito, assim, não era muito praticante, eu era bastante cética. Falei, sei, apareceu. E ela falou assim, não, e a medalha é milagrosa. Eu falei, milagrosa, tá bom. E então eu escutei a história da freira e eu sentei ali ali no banco e fiquei olhando, e pareciam que eram 5 minutos que tinham passado. Quando eu olhei no relógio, eu tinha ficado 2 horas. E realmente ali eu senti uma presença enorme de Nossa Senhora. Ela tinha dito para Santa Catarina Labouré, venha ao pé desse altar. E eu realmente fiz isso. Eu me pus no pé daquele altar. E dali em diante, eu não saí igual, padre. Dali em diante, a minha vida mudou. Eu senti uma necessidade enorme de rezar para Nossa Senhora, de estar com Nossa Senhora, de meditar sobre o Ave Maria, porque a gente acaba, às vezes, rezando, Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, não presta atenção. Então, a partir daquele momento, eu comecei a prestar atenção o que era a Ave Maria, a saudação do anjo, e a minha vida foi mudando, e hoje em dia eu sou bem praticante e com muito orgulho, com muito, muito orgulho. Então, essa é a minha história com ela. E então, eu acredito que a história, Cris, a sua história, é a história de milhares e milhares de pessoas que têm sido tocadas pelas aparições de Nossa Senhora, não? Tocadas de diversos jeitos. Cada vez que nós temos notícia de uma aparição, são milhares de pessoas as que estão detrás desses acontecimentos, acompanhando, escutando. Uma das aparições agora ainda não está reconhecida, mas já o Vaticano deu vários sinais de apoio. É Medjugorje.
Medjugorje tem sido um fenômeno. São milhares e milhares de pessoas que todo ano peregrinam até Bósnia e Herzegovina, não, para encontrar um pouco, aproximar-se um pouco de Nossa Senhora, dessa espiritualidade e converter sua vida. Então, por isso eu também tenho uma fé muito grande de que este trabalho seu vai tocar muitas almas, vai fazer com que muitas pessoas se aproximem a Nossa Senhora, e esse é sempre o caminho mais seguro para chegar a Deus, não? Sim, o Vaticano Então, tem muita prudência, né, padre, em reconhecer as aparições, porque a gente tem que ser serviço para as pessoas. Não, então, assim, não é qualquer um, vi Nossa Senhora. Assim, eles têm muita prudência nisso. a E eles igreja a igreja nisso ela é muito prudente, não? Mas também tem manifestações que não vêm de Deus. Às vezes tem pessoas que não estão bem da cabeça e começam a achar que estão precisando, não, de chamar a atenção. E, enfim, tristemente essas coisas também acontecem. Por isso que a igreja é muito cuidadosa a la hora de aprovar uma aparição. Mas quando eu falo de 2.500 aparições, já é depois, digamos, de ese acompañamiento. 2.500 no son aprobadas, porém, sempre o bispo já conhece o que aconteceu, e por lo menos tem algum sacerdote que atende os peregrinos, etc. ¿no? É uma verdadeira, eu diria, explosão de aparições de Nossa Senhora. Algumas vezes a mim me perguntam, Cris, sabe, padre, e você se interessa pelas aparições da Virgem? Você acredita nisso? Então eu falo assim, olha, eu sou católico, eu acredito em Nossa Senhora, ela é a minha mãe. Então, eu não sei se XYZ aparição é real ou não, mas o que eu posso falar é que eu sou filho de Maria, Maria está no céu e ela, me consta assim, está querendo se comunicar conosco. Óbvio que me interessa saber o que está acontecendo, me interessa ler essa mensagem, me interessa saber o que está acontecendo. Eu tento informar-me sobre tudo isso, porque não é qualquer coisa, é a minha mãe que está querendo falar comigo. Então, eu como filho, como cristão, eu mínimo me preocupar por isso e tentar me aproximar das aparições desse fenômeno. Então, eu não posso falar igual como a igreja, não? Isso é certo, mas eu sim vejo pelos frutos como a presença de Maria toca muitas vidas. Isso, porque na pesquisa, teve um padre, o padre Jefferson, de Londrina, ele falou uma coisa muito importante, acreditar nas aparições de Maria não é um dogma de fé. Então, se você é católico, mas você não acredita nas aparições, você não vai ser, não está errado, não é pecado você não acreditar. O que acontece é que quando você fala das aparições, quando você vai olhar, você de alguma maneira é tocado e sente a presença de Maria. Então, eu acho praticamente impossível um católico não acreditar nas aparições, mas não é dogma de fé. Exatamente, você pode não acreditar. Agora, se você se aproxima, lê, aprofunda, quer conhecer, e isso te traz mais perto da igreja, mais perto de Deus, mais perto de Cristo. Gente, essa é a função das aparições. Nos aproximar de Deus. Então, se elas produzem o fruto que Nossa Senhora quer, então, bendito seja Deus, não? O fruto das aparições sempre são para levar as pessoas para Jesus. Vamos dizer, a função de Nossa Senhora, o grande trabalho dela sempre foi levar as pessoas para Jesus. Então, eu sempre gosto de falar, acho que eu falei com o senhor até, para mim, o resumo de tudo é a imagem do Perpétuo Socorro, que é a Nossa Senhora olhando para nós, mas apontando para o Filho Jesus. Então, esse é o resumo. Eu vou mostrar essa imagem, ok? Para que as pessoas saibam de que o que está falando. Um segundinho. Aí você pode explicar? Sim.
Então, essa imagem é um ícone. Então, um ícone é um quadro que nos leva a uma devoção, no caso, a devoção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, a origem desse ícone é grega. Então, se as pessoas forem ver, veja, eu acho uma graça o menino Jesus no colo dela com a sandalinha pendurada, porque ele, em busca do perpétuo socorro dela, ele saiu correndo e perdeu a sandália. Eu acho isso uma gracinha. E veja, ela olha para nós, mas ela aponta para Jesus. Então, ela sempre o caminho, Nossa Senhora quer mostrar para nós o caminho que leva a Jesus. Isso aí. Bom, então vamos entrar já em tema, não? O tema é falar de algumas aparições, obviamente elas são muitas, vamos focar principalmente em aquelas aparições que são aprovadas, reconhecidas pela igreja, e porque, não apenas porque são aprovadas, porque elas são grandes, elas têm uma mensagem muito importante para a igreja. Então, podemos começar, vamos fazê-lo por ordem cronológico, Cris, tá bom? Com a medalha milagrosa. Exatamente. A medalha milagrosa. Aqui está. Conte um pouquinho quem é esta freira que está aqui. Então, essa é a Santa Catarina Labouré. Ela, na época, era só uma noviça. E ela, Santa Catarina, um dia ela estava dormindo e escutou um farfalhar, assim, de saia, como se fosse uma seda. E aí ela viu uma criança dentro do quarto dela, da cela dela, né? E aí a criança fazia gestos para ela seguir e Santa Catarina foi seguindo. A criança falou para ela assim: venha que a Virgem espera na capela. E ela foi, era de noite, estava tudo escuro, e quando a criança ia andando, ia iluminando toda. Então, quando ela chegou na capela, estava toda iluminada, e Nossa Senhora está... Se o senhor puder voltar essa imagem, padre. Claro. Nossa Senhora estava sentada nessa cadeira. E aí ela falou com Santa Catarina, ela falou, venha aos pés desse altar, aqui muitas graças serão derramadas para quem pedir. E Santa Catarina se ajoelhou ali com ela, e depois, em outro dia, em outra aparição, a Nossa Senhora deu para ela um modelo de medalha que ela gostaria que fosse cunhado, e isso, aqui, não sei se o senhor vai ver, isso, essa medalha. Então, está escrito, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, é o resumo da Ave Maria, Nossa Senhora pisando na cabeça da serpente, livrando de todos os mal, de todo o mal. O M de Maria, entremeado com a cruz de Jesus. Do lado aqui direito, vocês vão ver que é o coração de Maria traspassado pela espada, e o coração de Jesus com os espinhos e cercada pelos 12 apóstolos. Então, assim, essa medalha é realmente o resumo de toda a devoção mariana. E o que aconteceu? Santa Catarina, ela falou para o confessor dela. Uma coisa que é bem importante falar, padre, as videntes, elas nunca se sobressaem, nunca. Elas... A Catarina Labouré, até a morte dela, as outras freiras não sabiam quem era a freira que tinha recebido as aparições. Então, ela contou para o confessor foi e mandou cunhar as medalhas. A aparição foi em 1830. Em 1834, teve uma epidemia de cólera em Paris. E as freiras não tinham o que fazer mais para ajudar, então elas desesperadas falaram, então vamos, quem sabe a gente distribui aquela medalha que foi mandada cunhar e tal, e distribuíram primeiramente 2.000 medalhas, e realmente as pessoas que começaram a melhorar, e o surto de cólera cessou. Então aí foi dado
o apelido carinhoso de Medalha Milagrosa, e hoje em dia a gente chama Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. É, na verdade, a Nossa Senhora das Graças, mas o apelido carinhoso é da Medalha Milagrosa. E uma coisa que eu acho importante, isso, é a Nossa Senhora das Graças, uma coisa que eu acho bem importante, padre, é mostrar para as pessoas o que são esses raios que saem das mãos dela. São as graças derramadas. Então, ela falou, venham aos pés desse altar, muitas graças serão derramadas àqueles que pedirem. Então, ela tem alguns dedos, não saem raios nenhum. E aí Catarina perguntou para ela, mas o que é isso que, né, tem raios do ela disse, os que estão apagados são as graças que as pessoas não me pedem. Deus gostaria de conceder, mas as pessoas não pedem. Então eu acho essa mensagem da medalha milagrosa maravilhosa, porque é uma materialização, ela traz a materialidade da fé mariana, e para as pessoas voltarem a pedir a intercessão da Nossa Senhora para as graças, para aquilo que pedem. Ya, y entonces, ahí entre los mensajes que van a llegar diariamente, van a poder escuchar algunas partes de las frases, de los mensajes que Nuestra Señora dejó para Santa Catarina, ¿no? E hizo, ¿no? Isso. Além de contar a história, não? Às vezes as pessoas não conhecem bem a história, então é bom contextualizar. Isso, porque eu acredito que não adianta você falar assim, reze, venha aos pés desse altar e não sei o que, se você não conta a história, se a pessoa não está entendendo quem falou aquilo, como que foi. Então, para que as pessoas possam entender, tinha essa preocupação de colocar o histórico das aparições, o histórico, quando eu falo de Medjugorje, né, são muitas mensagens, muitas mensagens. Então, assim, também tem algumas partes em que a gente coloca algumas coisas do que estava acontecendo naquela época no mundo, algumas coisas que os papas falam. O Papa João Paulo II era super legado à Nossa Senhora, né? E todos os papas são, mas o Papa João Paulo II ele tinha assim essa. O escudo dele era dedicado a María. No, el escudo episcopal. Sí. Y la frase que tenía aquel escudo era totus tuus, que es una frase, ¿no?, de San Alfonso María Ligorio, si no lembro mal, que era totus tuus María y todas las cosas tuyas son. No me lembro en latín ahora la frase completa, mas totus tuus se refiere justamente a esa consagración total a María. Sí. Bom, então aí começam as coisas em Paris, com a aparição a Santa Catarina e de Nossa Senhora das Graças e a entrega daquela medalha milagrosa que até hoje sigue produzindo muitos milagres, não? Aí vamos então para... Daí vamos falar, o senhor gostaria de falar um pouquinho de La Salette? Eu coloquei Lourdes. Não, mas vamos falar de Lourdes. Então, Lourdes é uma aparição. Bom, todas são maravilhosas, mas Lourdes é uma aparição que é muito tocante, porque a vidente era uma Bernadette, ela era uma pessoa que era pobre, miserável. Eu não sei se o senhor tem a foto da casa deles, da família. Claro. Chamava Le Cachot. Olha, Le Cachot, é porque eles não tinham mais onde morar, então eles foram morar num porãozinho de um parente, porque de tão miserável que eles eram. E ali era úmido e escuro, então Le Cachot é a masmorra, essa é a tradução. Então era ali que eles moravam. Não só ela era miserável de dinheiro, de recursos, como ela era uma pessoa
porque ela não conseguia se alfabetizar, então ela não falava francês, ela falava só o dialeto local. E ela tinha problemas de saúde. Então, justamente a primeira aparição foi o seguinte: tinha acabado a lenha, eles não tinham mais como fazer fogo, estava frio. E a mãe pediu para ela, a irmã e mais uma amiga irem buscar gravetos. E então elas foram e tinha que passar um riozinho. A irmã e a amiga passaram e ela ficou sozinha porque ela não podia molhar as meias. A Bernadette era a única da família que tinha meia por causa do estado de saúde dela. Então ela falou: se eu molhar minha meia, o meu pé nessa água, minha mãe vai ficar muito brava. Então ela ficou nessa gruta e foi catar os gravetos que tinham ali nessa gruta de Massabielle, chamava Massabielle, que era essa gruta era onde os porcos iam comer. E aí ela viu, ela sentiu um vento, achou estranho, e aí ela viu Nossa Senhora. Ela não sabia que era Nossa Senhora, ela achou, não sei o que ela achou, mas ela não sabia, porque ela foi perguntando depois durante as aparições quem é a senhora, e só no final que ela vai revelar. Mas eu acho interessante porque essa moça, essa menina é tão humilde, tão ignorante, o que aconteceu? Na aparição, a primeira coisa que ela fez, ela pegou um terço que ela levava no bolso. E aí Nossa Senhora começou a ensinar ela a rezar o terço. Então, e ela rezava, depois as pessoas que viram as outras aparições falam que ela rezava e Nossa Senhora mandava ela voltar, porque não tinha rezado certo. Então, e ela começou a rezar de uma maneira como se fosse uma pessoa super educada, super erudita. Ela falava de outra maneira quando ela estava falando com Nossa Senhora e quando ela estava rezando. Então, isso foi uma coisa muito, muito significativa, por isso que as pessoas começaram a pensar, mas, meu Deus, essa ignorante, agora falando dessa maneira, com gestos muito delicados, que a maneira que ela sorria era muito delicada, quando ela falava de Nossa Senhora. E aí ela contou para a mãe, que chegou ao pároco, não, você está mentindo, não sei o quê, aquelas coisas, jogaram água benta, enfim. E o que aconteceu? Alguns anos antes, isso aí agora o senhor pode falar, o Papa tinha declarado a Imaculada Conceição de Maria. E é uma questão teológica que eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas, que uma pessoa ignorante daquelas não poderia saber disso, né? E então na última aparição o pároco tinha dito: pergunte quem é, e na última aparição Nossa Senhora, para provar que ela falou: eu sou Imaculada Conceição. Então, o fato de uma menina simples daquela, ignorante daquelas, ter dito que era Imaculada Conceição, aí não houve dúvida para o pároco. E outra coisa que eu acho interessante é a fé da Bernadette. Então, porque Nossa Senhora falou para ela falava assim: as pessoas estão me pedindo um sinal. Daí ela falava: você vai ter teu sinal. E todo mundo começava a xingar, porque não é que todo mundo fosse delicado com ela, né? Eram bem delicados. E aí ela falou: aí Nossa Senhora, uma aparição antes dela declarar que ela era Imaculada Conceição, ela falou: não, então você tome água dessa fonte. E a Bernadette falou: mas não tem fonte, aqui é lama, é uma lama, e não só lama, como é uma lama suja, porque ali era onde os porcos se alimentavam. Ela falou assim: não, você tome. E a Bernadette, ela não titubeou, ela se ajoelhou, ela pegou aquela lama e pôs na boca. Todo mundo pensou: agora endoidou de vez. E aí dali brotou aquela fonte maravilhosa de água pura, que são as águas de Lourdes até hoje. Hoje em dia você pode abrir a torneirinha, você não precisa se ajoelhar ali, mas elas
Então, já ali, muitas e muitas curas, já naquele momento mesmo, curas e conversões aconteceram. É um lugar onde milhões de pessoas vão em busca de curas e conseguem. É um Nessa lugar foto, nessa foto se vê a Virgem e lá embaixo, vê que tem outro buraco na rocha? É aí que surgiu a fonte. Isso, isso. E quando a gente vai, eu não sei se o senhor já teve a oportunidade de ir para Lourdes, padre, mas Já, tive sim. Em um par de ocasiões estive lá, muito, muito bonito. Eu adoro muito bonito. Lourdes. E é um lugar que eu acho assim muito interessante. As pessoas que mais tarde forem, gostaria que lembrassem disso. Quando você está descendo para a gruta, então é muita, muita gente que vai, às vezes vão falando. Quando chega na frente da gruta, não se ouve uma palavra. É um silêncio total. É uma presença de Maria muito grande. Então, eu, assim, é um lugar que me emocionou muito. Me perguntaram, o que você sentiu? Eu falei, eu senti amor. Eu só senti amor lá. Então, muito legal esse lugar, muito, muito importante. Eu gostaria muito que as pessoas tivessem um dia a oportunidade de ir. Y realmente sí. El lugar Lourdes es un lugar muy especial, perdón, Esse por daí la já é fácil. espiritualidad y por... Ay, esto... Padre, o senhor não gostaria de, não poderia explicar só o dogma da Imaculada Conceição para as Claro, pessoas claro, no posso. que Acontece o podem. seguinte, desde o início da história da igreja, a igreja teve, y los apóstolos y después los papas, tuvieron que defender a verdadeira interpretação das escrituras. Los apóstolos tuvieron una experiencia de Jesús, mas as pessoas que não tiveram experiência de Jesús, depois, anos depois, séculos depois, começam a criar ou a inventar suas próprias teorias, não? Não, que Jesus não era bem um ser humano, era apenas um fantasma, não um fantasma, mas quero dizer, então começam a, por exemplo, isso que estou falando é uma heresia, não? Que Jesus não é Deus, é um homem que Deus tomou, o Espírito Santo teria tomado posse desse homem, como possuído ele, e depois teria abandonado. Mas homem, esse não é Deus, não? Isso se chama o nestorianismo. Então, desde muito antigo, o Papa, os apóstolos primeiro e depois os papas e os grandes santos da igreja têm que defender a verdade. E uma das primeiras coisas era esta, a natureza divina de Deus. Mas é interessante que o tema foi planteado desde o ponto de vista de Maria. Maria é a mãe de Deus ou é a mãe só de Jesus enquanto homem, mas esse homem não é Deus? Bom, é uma questão teológica complicada, não? E obviamente a igreja defendeu que não. Jesus era Deus encarnado e, portanto, Maria é mãe de Deus, del Deus total. Claro, não desde preexistente de toda a eternidade. Óbvio que Deus criou Maria, Deus preexiste, mas Deus um dia entrou na história da humanidade e ele teve uma mãe, e essa mãe é Maria. Não? Porque Jesus e Deus têm uma união substancial. Então, isso era a maternidade divina de Maria. Daí vem a virginidade e depois, o terceiro dogma é justamente la concepción inmaculada de María. Porque, lógico, de nuevo se trata de defender a verdadeira essência de Cristo. Cristo é Deus. Então, ele não pode ser tocado pelo pecado original. E nós sabemos que o pecado original se transmite pela geração humana. Então, como é que como que Maria é realmente a mãe de Deus e ela não transmitiu o pecado original para seu filho? Porque Deus, esse é o dogma da Imaculada Conceição, Deus concebió ela imaculada, sem o pecado original, em previsão dos méritos de Cristo. Era necessário que fosse assim. Agora,
você vê que isto é uma questão teológica. Bernadette, que saberia ela destas discussões teológicas? E foi na mesma época que se declarou o dogma, finalmente, depois de séculos de discussão e de aprofundamento teológico, se chegou a uma convicção profunda, uma certeza total de que sim, definitivamente Maria foi concebida sem pecado original. Mas se chegou por via de reflexão teológica. Então, é muito importante que depois Maria se manifieste através de uma menina que não tem nenhuma formação teológica, que está completamente alheia a todas essas questões que estão acontecendo em Roma, e de pronto essa menina testemunha que Maria aparece para ela e que se revela como a Imaculada Conceição. Então, veio para o Papa como uma verdadeira confirmação do terceiro dogma mariano. Isso. Não sei se foi um pouco complicado, mas é que são questões teológicas, não? Não, mas eu acho importante que as pessoas entendam, porque saibam, porque justamente e essa que é a importância de Lourdes. Não tem, eu não consigo explicar essa teologia toda, então o senhor pode explicar. Então o senhor calcule aquela menina tão simples, tão ignorante, explicando. Exatamente. Bom, e aí nós vamos para... Daí nós vamos falar um pouquinho de Fátima. Fátima, vamos para que falar... é uma aparição tão querida, tão especial, que trouxe, que tem mensagens até os dias de hoje. Então eu queria antes falar para as pessoas que antes dela aparecer em Fátima, um ano antes, apareceu para os pastorinhos o Anjo de Portugal. Em 1916, eles estavam andando, não na Cova da Iria, mas aí perto da onde é a Cova da Iria, e eles viram o Anjo de Portugal. Então, o Anjo de Portugal veio para prepará-los para a vinda de Nossa Senhora o ano seguinte. E então ele instruiu como eles deveriam se comportar e, enfim. Então, primeiro eu queria explicar aqui. No ano das aparições, em 1917, a Lúcia tinha 10 anos, a Jacinta tinha 7 e o Francisco tinha 6. Então, um ano antes, o Francisco tinha 5, a Jacinta 6 e Lúcia 9. Então, crianças de tudo. E eles entenderam perfeitamente o recado do Anjo de Portugal. Então, o Anjo de Portugal ensinou eles a rezarem em reparação. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. É uma oração tão profunda, né, Padre? Porque é aquilo que Nossa Senhora vem pedir em Fátima, reparação por aqueles que não acreditam, que não estão buscando o caminho de Jesus e sim o outro caminho. Então, um ano antes, o Anjo de Portugal apareceu. Nossa Senhora apareceu 2 dias antes, no dia 11 de maio de 1917, ela apareceu em Barral para um menino e deu o mesmo recado de Fátima. O que aconteceu? Esse menino, ele até o final da vida, ele falou de Fátima, ele trouxe, mas as pessoas não deram tanta importância para essa aparição de Barral, apesar dela ser reconhecida. Então, no dia 13 de maio de 1917, ela apareceu para os pastorinhos na Cova da Iria. Olha aqui, eu acho a coisa mais linda, Fátima. Ela apareceu para eles e se apresentou e eles imediatamente. Uma coisa que eu acho interessante, muita gente me pergunta uma coisa: por que ela apareceu para crianças tão pequenas? E eu não sei se o senhor tem outra explicação, padre, mas a minha explicação que me vem é assim: eles tinham uma entrega tão grande, eles nunca pensaram
nunca raciocinar, será que é verdade? Será que nós vamos fazer aquilo que ela está nos pedindo? Não, muito pelo contrário, eles se entregaram totalmente. Quando ela pede a reparação pelos pecadores, eles se entregam em penitência. A Jacinta, que é pequenininha, então, veja, ela passou o mês de agosto, Nossa Senhora apareceu em maio, então ela apareceu em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, foi a última aparição. Em agosto é um mês super quente em Portugal, e ela não tomou água o mês inteiro. E ela fazia isso escondido dos pais, eles faziam as penitências escondidos dos pais, porque senão os pais iam brigar com eles e não iam deixar. Então, só a Lúcia e o Francisco sabiam que ela não tomava água, ela chegava a desmaiar de sede e não tomava água para fazer o sacrifício reparador. Eles amarravam cordas ao redor da cintura para um sacrifício reparador. Aí foi tanto que Nossa Senhora apareceu numa das aparições falando, não, daí a corda também já é demais, vocês não precisam, pode tirar a corda. Mas eles faziam sacrifícios, eles realmente queriam entregar o sacrifício em reparação aos pecados daqueles que não acreditavam. E a aparição de Nossa Senhora em 1917, as pessoas vão se lembrar que foi o ano da Revolução Russa, o ano em que então, o comunismo se instaurou na Rússia e as ideias de comunismo começaram a se difundir, tinha gente que achava bacana, enfim. Então, Nossa Senhora, uma das mensagens bem importantes são que a Rússia tinha que ser consagrada ao seu Imaculado Coração, ao Imaculado Coração de Maria, para prevenir que os males da Rússia se espalhassem. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas como assim? Mas os males, mas não é só uma questão de não é só uma questão de ideologia política, é uma questão de que o comunismo quebra o espírito da pessoa, né? O espírito de religião. Então, eles falavam que a religião era o ópio do povo. E o pior mal disso é o aborto. Então, por quê? Porque o teu espírito quebra, você não tem mais aquele amor, você não tem amor pela obra de Deus, né? Por aquilo que Deus te deu. Então, o mais importante é a pessoa, o mais importante é o que ela vai fazer, o que ela vai. Qual vai ser a profissão. Então, assim, não sei se eu deveria falar isso, mas é a grande mensagem de Fátima. Se trata de yo acho que cuando María advierte sobre los males de propagar los males de Rusia, se refiere sobre todo a hacer una ideología agnóstica, una atea, ¿no? Obviamente lo que le preocupa a Nuestra Señora no es la economía, que claro, el comunismo tiene un concepto estatizante, mas eso no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de una ideología atea, que tira a Deus. O comunismo, de algum jeito, não só não acredita em Deus, mas ele quer estabelecer o paraíso aqui na Terra. É um paraíso não aquele que Deus nos promete, sino um paraíso construído com as mãos dos seres humanos e com a intervenção do Estado. Essa é a essência que, no fundo, Nossa Senhora quer combater. Não substituam o prêmio, o reino dos céus, Deus nosso Senhor, por um paraíso construído por vocês mesmos e sem Deus, porque esse paraíso vai se tornar contra vocês. E aí o que você diz, isso já estamos vendo tristemente aconteceu. Isso. Então, assim, as mensagens de Fátima são bastante complexa nesse sentido, né, padre? Mas e principalmente é o retorno ao menino Jesus. Vamos lembrar lá de trás do Perpétuo Socorro dela apontando. Uma coisa que sempre é bonita, isso o padre Giovanni Mesadri fala sempre.
Nossa Senhora sempre ela vem, ela fala dos males, disso, daquilo, mas ela sempre traz a esperança, ela sempre traz uma solução, sempre traz a mensagem de esperança. Então, não se desespere, não fique com medo, Não não perder tenha nunca a esperança. nunca, nunca. Então, sempre ela traz a solução. Vamos voltar ao rosário, principalmente ao rosário, porque é uma oração que é um caminho, né? Então, a gente, quando vai rezando o rosário, você vai passando pedrinhas que te levam, as escadinhas que te levam a Jesus. Então, ela também pede reparação, a reparação dos 5 sábados, né, a consagração de 5 sábados para a reparação, para o retorno das pessoas para Jesus, o retorno, a valorização das famílias, do amor em família. Então, as mensagens de Fátima, assim, é uma coisa que não dá para falar rapidinho, mas são muito lindas e muito importantes nesse sentido. Aqui poderíamos falar muito sobre as mensagens, mas para isso está Vamos fazer uma o live da aplicativo. E aí vocês poderão escutar essas mensagens. Então, Cris, vamos que o tempo corre. Medjugorje. Vamos falar de Medjugorje. Brevemente, conta um pouquinho aqui a todo mundo o que é isto de Medjugorje, que nome tão esquisito, não? Tão esquisito, né? Medjugorje é uma vila bem pequenininha na Bósnia e Herzegovina. As aparições começaram em 1981. Eram 6 crianças na época, agora eles já são adultos, já todos casaram, têm filhos, têm profissões. Eu acho interessante notar que em Medjugorje os videntes eles não são ignorantes como a Bernadette e a Catarina Labouré. Eles são pessoas bem instruídas e tal. Mas eram crianças, olha aí. E Nossa Senhora apareceu desde 1981 diariamente para todos e depois ela foi dando missões para cada um, né? Então você vai rezar pelas famílias, por exemplo, você pelos doentes, você por isso, por aquilo, e ela foi explicando para eles como que ia acontecer. E hoje ela só aparece diariamente para o Ivan e para a Miriana. E tem alguns que só vêm 1 ou 2 vezes por ano, então tem uma coisa. Ela explicou bem como que ia proceder. Agora, eu queria explicar um pouquinho de Medjugorje, porque às vezes as pessoas podem achar, mas ela faz sempre a mesma coisa. Não, toda vez uma coisa diferente. Porém, Nossa Senhora tem 5 temas, que são todas as mensagens, elas podem se resumir nesses 5 temas, que é paz, fé, conversão, jejum e oração. Então é isso que ela traz. Ela se autodenomina, né? Então quando perguntada qual é a devoção que a senhora gostaria de ser reconhecida em Medjugorje, ela fala: eu sou a rainha da paz. Então ela vem pedir a paz, justamente num país, queria lembrar que quando ela apareceu em 1981, a Bósnia e Herzegovina fazia parte da Iugoslávia, era um país ainda sob o poderio da União Soviética, depois foi desmembrando, e a Bósnia, a maioria é muçulmana, porém Medjugorje, a maioria é católica, e eles sempre foram muito católicos, muito fervorosos. Aí uma vez perguntaram numa entrevista para Miriana por que Nossa Senhora, se ela já tinha perguntado para Nossa Senhora por que ela escolheu Medjugorje, e ela falou que já tinha perguntado. Nossa Senhora falou: porque aqui vós busqueis. Então as pessoas realmente lá acreditaram e estavam buscando, estavam esperando. Então, eu acho importante que as pessoas entendam
que essas mensagens, elas têm isso, de sempre o retorno da paz, retorno à fé, retorno à conversão, ao jejum e à oração. E as conversões são uma coisa muito impressionante o que acontece lá, porque tem milhares de pessoas. Isso, conversão através das confissões. O, acho que foi o Papa João Paulo II que apelidou o confessionário do mundo, porque são dezenas de padres que vão para dar confissão. O senhor quer falar, padre? Sí, yo lembro cuando yo estuve lá, ya, ¿qué año fue eso? Ya bastante tiempo atrás. Mas yo vi que tenía mucha gente confesando y yo tenía que salir, ¿no? Para llegar al hotel y después salir con el grupo. Estaba complicado, ¿no? Entonces, yo pasé así bien discreto porque yo digo, si aquí me pegan y olha, no conseguí escapar. No conseguí escapar. Ahí yo me lembro que una señora me abordó y me preguntó, padre, ¿puedo confesar? Acho que fue en italiano. Entonces yo dije, si yo entro ahí dentro en los confesionarios, pronto, ya no salí más, ¿no? Entonces vamos a sentar aquí en una banquilla a un lado y yo te confeso. Sí, claro. Ah, no. Se formó una fila. Y ahí al poco tiempo llegó un cara y preguntó, padre, aquí traigo los cartaces de las lenguas, ¿o qué lengua usted quiere? Porque ahí llega uno en inglés, otro en italiano. En esa época yo no hablaba portugués ainda, en italiano, después en español, después, meu Deus, ahí usted confía. Yo, olha, yo decía, que yo doy la absolución en una lengua, você fala en otra. Meu Deus, complicado. Y fiqué un buen tiempo, hasta que finalmente conseguí encontrar un tempinho y escapé, porque si no, fico toda la noche. Yo acho que no para más. É um fenômeno. E porque o que acontece? Realmente as pessoas estão retornando a Maria, realmente as pessoas estão. Tem muita gente que vai para lá, não acredita, tá, vamos para lá, não sei o que e tal, e chega lá e sente a presença. E eu acho interessante que é um lugar onde os videntes eles são muito disponíveis. Eles conversam, eles entenderam a missão deles. Tem um deles, eu acho que é o Ivan, que ele, agora não me lembro direito, um deles foi morar nos Estados Unidos, ele leva a Nossa Senhora para onde ele for. Então, eles são muito, muito disponíveis. E é muito lindo isso. Muito bom. E vamos falar então da última aparição, La Salette. La Salette, que não é a última, mas é... Não, é a última desta live, mas... Padre, La Salette é impressionante porque ali onde é uma aldeia nas montanhas, eles são pastores também, os dois videntes, e eles encontraram Nossa Senhora chorando. É a única aparição que ela aparece chorando. E a mensagem de La Salette foi mais para a igreja, para que os padres não deixassem os valores de lado. Então, foi uma mensagem assim que ia mostrar depois, mais tarde, o que algumas coisas ruins que aconteceram. A verdade, Cris, essa foi uma aparição, uma mensagem muito polêmica. Maria estava chorando, efetivamente, porque os cristãos não guardavam o domingo, não respeitavam o domingo e não assistiam à missa, coisas que uno diria, bom, não guardavam o jejum antes da Eucaristia. Mas al princípio foi isso. Depois ele falou, a Maria, Nossa Senhora falou dos pecados que inclusive padres e bispos cometiam dentro da igreja. Isso naquela época, estamos falando do século XIX, foi muito escandaloso. A igreja imediatamente, los bispos, padres, enfim, se defenderam. Que isso? Isso não vem de Deus. Olha que falando mal dos padres, como é possível? Mas tristemente vemos depois que isso era verdade.
É uma. Eu acho mais difícil falar de La Salette. Sabe o que, que eu É, gosto? É porque é a mesma mensagem na roupa dela, com essas correntes, é uma mensagem mais pesada. Mas eu acho legal de observar, tanto em La Salette quanto em Lourdes, quando o senhor vai ver, é, uma coisa assim que talvez as pessoas não deem muita importância, mas que eu acho extremamente importante em é o fato dela se vestir sempre, ela está sempre vestida como o povo local. Guadalupe, a gente vê isso, ela tem as feições de indígena, então ela sempre tenta trazer essa proximidade com as pessoas. Quando a gente vê, por exemplo, na África, ela tem feições africanas, em Nossa Senhora Aparecida, que apesar que não foi uma aparição aqui, mas é uma presença forte, é uma manifestação muito forte dela aqui. É, ela é escura, né? Porque o nosso povo tem a tez escura, tem essa. Eu acho tão bonito isso que ela tenta fazer com que as pessoas se identifiquem com ela. Eu acho muito legal. isso aí. Muito bom. Então, eu gostaria agradecer, Cris. Poderíamos falar muito mais aqui, mas não é a finalidade, ao contrário. Acompanhem as mensagens de Maria. A ideia é ter todo dia uma mensagem diferente. Como dizia Cris, são muitas, muitas. E cada vez que Nossa Senhora deixa uma mensagem, ela é diferente, ela é importante, ela toca nosso coração. Então, o importante é que em esse hábito de oração que nós estamos querendo formar, también ayudar a Nuestra Señora a difundir esa mensaje pelo mundo inteiro. Hoje a tecnologia nos permite isso. Não seríamos omisos se não fizéssemos também nós nossa parte. Cris, uma palavra final, um conselho, talvez algo das próprias mensagens de Maria que você gostaria de passar e já vamos encerrar. Então, a mensagem de Maria que eu queria passar, padre, é a minha devoção enorme. Eu queria dizer assim que as denominações são uma pessoa só, é só Maria de Nazaré, todas, né? Então não existem várias Marias, é só Maria de Nazaré. Mas ela, a gente chama de várias maneiras, como a gente o padre me chamou de Cris, mas pode me chamar de Cristiane, mas eu sou só eu, né? Então, mas o que eu queria essa mensagem que Nossa Senhora falou ali na aparição da medalha milagrosa. Venha aos pés desse altar e muitas graças serão derramadas. Então, eu queria muito que as pessoas fossem procurar Nossa Senhora e vão ver que a vida vai ser transformada também. Isso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu digo, sabe que falando de las diversas imagens de Maria, não? Eu digo, oh, você não viu uma mulher que de pronto está trabalhando e tal, e eu me vou preparar porque vamos a ir a uma festa. Aí ela faz a maquiagem, faz o penteado, muda de vestido e parece outra pessoa, não? Isso é, a mulher é assim, não? Maria também, cada vez que aparece, ela aparece, como você diz, do jeito que os videntes, no contexto cultural onde ela aparece, é conhecida, não? Bom, Cris, muito obrigado, muito obrigado. Foi uma live muito bonita. Eu acho que falar de Maria é sempre muito inspirador. Tomara también todos possam acompanhar estas mensagens de Maria que Cris está fazendo com tanto carinho e, sobretudo, que Maria toque nossos corações e nos leve mais perto de Jesus. Obrigado a todo mundo por nos acompanhar durante esta live. Obrigado por baixar o Seedtime. Ajude-nos a divulgar. Se você usa o Seedtime, passe para seus amigos, divulgue, conte das novidades. Nós, no passado, até tivemos problemas, não? Com o aplicativo, não funcionava direito. Essas coisas, eu também sou meio novo nesta área da tecnologia e estou aprendendo junto com o trabalho. Mas
Maria passa na frente e ela sabe como faz as coisas. Agora, o que nos corresponde é difundir e divulgar o mais possível este meio de evangelização, que é um aplicativo para em todo momento ter a facilidade de poder se conectar com Deus e formar o hábito da oração. Cris, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanharam durante esta live e que Deus e a Santíssima Virgem les abençoem muito.